Começar hoje o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero começar esse estudo lendo não somente o capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, os irmãos podem abrir, mas também eu quero ler com os irmãos alguns outros versículos, para que possamos ganhar uma compreensão ampla desta epístola. Nós vamos ministrar hoje uma palavra de introdução desta carta. Gálatas capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quero ler com os irmãos também, capítulo 16 de João, versículos 12 e 13. Acompanhe na sua Bíblia. Palavras de Jesus que dizem assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mais um versículo, lá em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. Diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensinamento de batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Bem, com esses três textos que nós lemos, e ainda com outros que nós vamos citar, eu quero começar o estudo dessa epístola, chamando a atenção dos irmãos para a importância das epístolas, que são em um número de 21 epístolas, dentre as quais faz parte a epístola de Paulo aos Gálatas. Então, nosso estudo é da epístola aos Gálatas, mas Gálatas faz parte de um conjunto de 21 cartas, de 21 epístolas. E aqui eu poderia dizer para os irmãos que essa carta aos Gálatas ela foi escrita no ano 15 da era cristã. Posso falar que foi no ano 1 da era cristã. Poderia dizer que tenha sido no ano 100 da era cristã. Isso porque é certo que há uma historicidade da carta, ou seja, uma época em que ela foi escrita. E geralmente a teologia convencional dá muita atenção para os aspectos históricos. Eles querem definir a data certa em que a carta foi escrita, o local de onde ela foi escrita, ou quem foi o escrivão, ou quem foi o escritor. Como, por exemplo, há uma discussão muito grande em torno de quem escreveu a epístola aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo. Ou seja, a teologia convencional, ela está preocupada com os aspectos extratextos, ou com os aspectos que não dizem respeito à substância, à verdade que ali está inserida. Então, alguns escritores, inclusive, escritores de literatura, em algum momento dos seus textos, eles chegaram a criar algumas datas no enredo da sua história, exatamente para confundir o leitor. Confundir no sentido de fazer com que o seu leitor não se preocupasse com aquela data, que ele não se importasse com aquela data, porque isso é o que menos importa para aquele que lê. A leitura deve ser um extrair, um colher aquilo que de fato se quer passar enquanto um conteúdo qualitativo, enquanto o valor daquelas verdades, o valor daquilo que se quer passar. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o valor dessas cartas, que são 21, sobretudo o valor da carta de Paulo aos Gálatas. E para que nós possamos perceber este valor, nós temos que começar a corrigir, na verdade, o nosso conceito acerca da Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, acontece que a pessoa, os cristãos, de maneira geral, eles têm a Bíblia Sagrada como um livro santo. É um livro sagrado. É o livro de Deus.
Então, de modo que eles pegam na Bíblia, e ao pegar eles já pegam com um certo medo, porque falam, não, aqui é o livro de Deus. Eu até me lembro que na minha infância, não sei se alguém já passou por tal experiência, mas dizia que nós não podíamos colocar nada dentro da Bíblia. Uma nota de dinheiro, muito menos, ainda que fosse oferta. Então, não podia colocar um pedaço de papel, uma caneta, não podia riscar, porque tinha até um jargão que dizia assim, que a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Então, a Bíblia acabou ganhando um status de uma coisa tão divina, de maneira que as pessoas não conseguem perceber que a Escritura, embora ela contenha a revelação de Deus, ela em si mesma são livros que narram histórias de homens, são livros que narram fraquezas de homens, palavras de homens, palavras do próprio diabo, que aqui estão também escritas, que fala de quedas dos homens, e que no meio de tantas coisas, incluindo o homem inserido na sua própria cultura, porque a Bíblia, a história da Escritura, ela vai cruzar várias culturas, ela vai cruzar vários tempos. Se você observar, por exemplo, você vai chegar em um momento lá do Antigo Testamento, lá da Torá, que seria no caso do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, em que você vai ler algumas coisas lá, mas não é possível que as coisas sejam dessa maneira. Se você não compreender que a Bíblia, enquanto conjunto de 66 livros, que narra a vida do homem ao longo da sua história, que passa por culturas distintas, por tempos distintos, se você não compreender que a Escritura, enquanto essas histórias todas que estão aqui arregimentadas, elas constituem apenas um trilho, isso é uma metáfora que nós vamos usar para vocês entenderem, é apenas um trilho sobre o qual a revelação de Deus vai percorrer. Então nós vamos usar uma frase que não é muito aceita pela teologia convencional, talvez você também não aceite isto, mas eu vou colocar, porque é assim que é a verdade revelada dentro da própria Escritura, é de que a Escritura Sagrada contém a palavra de Deus. Palavra